bondoso Pai, agradecemos ao Senhor por esta grande oportunidade que o Senhor está concedendo a cada um de nós. Poder estar aqui juntos, reunidos, buscando a sua paz, te louvando, te adorando e também para ler a sua palavra. Amém, Jesus. E meditar no que a sua santa e preciosa palavra. Aleluia, Senhor Jesus, obrigado. Mais uma vez pedimos ao Senhor o perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Aceite a nossa gratidão. É o Senhor quem dá força para que possamos correr para aqui, para lá, para adquirir o pão cotidiano, para assim cuidarmos da vida secular. Aleluia! E isto vai passar. Te imploramos que o Senhor nos conceda mais alegria por estarmos juntos numa hora como esta. Amém! Porque quando isto aqui na terra terminar, no céu vai continuar. Glória a Deus! Por isso, Deus, nos conceda sabedoria. Aleluia! Para que saibamos valorizar o que significa vir à igreja. Amém! Isto é tão tremendo que quando isto é feito com revelação, isto faz a alma do cristão se regozijar. A sua palavra, ao ser lida, te pedimos, Glória a vivifique-a nos nossos corações. Deus! Aleluia! Te pedimos no nome do Senhor. Oh, glória a Deus! E glória Bendito é o teu nome, Senhor. E poderoso nome, Senhor. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Vamos ler a palavra no Evangelho de São João, capítulo 1, do verso 29 ao 34. Santo é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém! Ele é o nosso Deus, Graças a Deus. digno de toda honra e de toda glória. Amém? Amém! Graças a Deus. São João, capítulo 1, do verso 29 ao verso 34. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vir descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém. Amém. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua santa e preciosa palavra lida. Graças a Deus. Mais uma vez nesta noite. Amém. Podeis se sentar. Boa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Ele possa continuar abençoando e ajudando a cada um de nós. Aleluia. Ele é o nosso ajudador. Graças a Deus. Observe que
Batista, o profeta precursor da primeira vinda do Senhor, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém. Em outras palavras, aí está o sacrifício. Aí está aquele que veio para rasgar a cédula do pecado. Louvado seja Deus. Amém. Amém. É por isso que nós encontramos na Bíblia uma mulher chamada Ana, profetisa, que mesmo avançada em idade, com 84 anos, estava ali no templo todos os dias. É claro que aquelas pessoas que não gostam de estar na igreja, elas até dizem assim que isso é uma tradição. Para o religioso é. Para o religioso é uma tradição. Mas para o cristão é diferente. É verdade. Porque o cristão não vem à igreja por uma tradição. O cristão vem à igreja para melhorar. Portanto, se tiver uma multidão, ele se alegra. Se tiver só ele também se alegra por causa do objetivo. Ele vem para adorar a Deus e para melhorar espiritualmente. O cristão. E você vê esta Ana profetiza, a irmã Ana profetiza, a história diz que ela era cega dos olhos naturais. Para ela ir à igreja, você vê que não era muito fácil para ela ir ao templo, que alguém tinha que levá-la, trazê-la, e nunca faltou. Porque quando você quer fazer aquilo que é correto, esse Deus que nós servimos é tão bom que Ele mesmo abre o caminho. Ele mesmo abre o caminho. Amém. É por isso Amém. que o irmão Brana, ele chega a falar em uma de suas mensagens, mais de uma vez, ele chega a dizer: se o Espírito Santo está no seu coração, você não espera nem a porta da igreja se abrir. Antes que ela se abra, você já está ali desejando entrar. Porque você não vai esperar que ninguém entre no espírito de adoração. Você é o primeiro a entrar no espírito de adoração. Amém. O profeta de Deus enviado para esta última era da igreja, ele pregou uma mensagem intitulada Dia da Vitória. Pregou-a depois dos selos, no mês de abril de 1963. E no parágrafo 13, na metade do parágrafo 13 para frente, ele pregou essa mensagem, não foi numa grande catedral, pregou para um grupo pequeno de irmãos. Mas se uma alma vale pelo mundo inteiro, calcule 2 ou 3 ou 4 ou 5 pessoas. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Ele disse assim: olha, abra o seu coração e perceba a menor, fraca, pequena batidinha de Cristo no coração. Recorda, né? Se você não é um crente, nunca aceitou a Cristo ainda, a maior coisa que já aconteceu contigo será esta reunião, que quando aquela batida chegar no seu coração, se você aceitá-la, é a porta para a vida. A menor batida, a mais fraca, é a porta para a vida, diz o profeta. Amém? Oh, mas eu tive um desejo, mas foi muito pequeno para aceitar Jesus. O profeta disse: aquela é a porta, é Ele abrindo a porta, é Ele dizendo: olha, eu estou te chamando, eu estou te chamando. Amém? Amém. Rejeitá-la é morte,
rejeitar esta batidinha, mesmo por pequena que seja, por fraca que seja, esta batidinha que Cristo dá no seu coração, rejeitar é morte. E nós que já aceitamos, nós temos que estar mais interessados em servir a Ele, para que alguém que está por perto de nós possa sentir esta unção. Porque se Amém. você é um cristão, você acompanha, uma grande unção lhe acompanha. Se você é cristão, e você é cristão, não precisa você colocar uma placa na sua testa escrita: eu sou um cristão. Não é necessário. Se você é um cristão, a maneira de você se comportar, aquilo faz alguém perceber. Amém? Amém. E aquele que não é, aquela pequena batida, por fraca que seja, aquela batida no seu coração, aquele pequeno desejo por Cristo, o profeta diz, é a porta para a vida. É Cristo dando uma oportunidade aos mortais. É verdade. Glória a Deus por isso. Amém. Amém. Por isso o profeta João Batista, ele não perdeu a oportunidade. Quando ele viu Jesus Cristo, apontou para os seus discípulos e disse: eis o Cordeiro de Deus, eis aí o nosso sacrifício, eis aí Deus em forma humana, tomou forma humana para derramar o seu sangue para me salvar e salvar todos que aceitarem a obra da redenção. Glória a Deus. Aleluia. Amém. 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 No parágrafo 16 e mais alguns parágrafos desta mensagem, Dia da Vitória, nós encontramos que o profeta chega a dizer, a afirmar: o mundo tem sido encharcado com sangue humano, desde o sangue do justo Abel, e é bastante ruim que tenhamos que pensar a respeito disso. O primeiro sangue humano a cair sobre a terra foi o do justo Abel. A razão pela qual ele teve que derramar seu sangue foi porque ele havia sido correto com Deus. Havia sido correto com Deus. E Deus havia aceitado sua expiação que ele havia feito. O que Deus aceita? O que é que eu posso fazer que Deus aceita? O que é que você pode fazer que Deus aceita? Deus, a razão pela qual ele teve que derramar seu sangue foi porque ele havia sido correto com Deus, e Deus havia aceitado a sua expiação. Deus havia aceitado sua expiação que ele havia feito. Através da fé havia oferecido a Deus aquele cordeiro, e Deus aceitou aquilo. Até mesmo Abel, quero dizer, Caim, viu que Deus aceitou aquilo. Vocês já olharam na Bíblia? Abel ofereceu o seu sacrifício, Deus não aceitou. Era Deus dizendo: está errado. Mesmo o altar sendo muito bonito, muito formal, porque o que agrada ao ser humano é aquilo que é bonito, é aquilo que é formal, é o que agrada ao ser humano. Deus não aceitou. Já o de Abel, Deus aceitou, e Caim viu que Deus aceitou. Amém. Amém. Louvado seja o seu santo nome, Senhor. Aleluia.
E seu irmão Caim, invejoso, estando com inveja de Abel, matou o justo Abel. E foi aquela mesma razão que simplesmente causou todo o derramamento de sangue humano sobre a face da terra. A velha terra com certeza está encharcada dele, de todos através do mundo, sangue humano. Há uma razão para isso. Há uma razão para que eles fossem, que este sangue humano fosse derramado. E descobrimos que a primeira razão foi por causa do ciúme. Caim estava com ciúme de Abel, porque Deus havia aceitado o sacrifício de Abel, revoltado. Em Hebreus 11 nos diz que Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. E Deus testificando isso, e Caim naturalmente tendo ciúmes disso, porque o seu sacrifício foi rejeitado, e o de Abel aceito, e Abel o fez por fé. Nem Caim, nem Abel tinham uma Bíblia para ler como eu e como você. Hoje nós temos Bíblia para ler. Temos a mensagem do profeta revelando coisas que a gente olhava na Bíblia e não via. Amém? Amém. E Abel e Caim não tinham nada disso. Mas Abel tinha revelação. Tem muitos que leem a mesma Bíblia, milhares leem a mesma Bíblia que eu leio e você lê. Milhares estão lendo a mesma mensagem que eu leio e você lê. Mas a coisa é para quem Deus revela. É verdade. É para quem Deus revela. Quem vai discutir com Deus? Seu nome, grande Deus, é santo. Abel fez por fé, porque fé quer dizer revelação. A Bíblia diz que ele o fez por fé, vendo. Então os dois rapazes estavam tentando encontrar graça diante de Deus. Tanto Caim como Abel estavam tentando encontrar graça diante de Deus. Amém? Amém. Porque Deus colocou no coração do ser humano desejo para adorar a Ele. E o ser humano, não sabendo adorar, adora qualquer coisa. Um pedaço de gesso, um pedaço de pedra, de pau, e assim sucessivamente. E quem sabe adorar, se adora correto, é por revelação. Aí adora o verdadeiro Deus. E tanto Abel como Caim estavam tentando encontrar graça diante de Deus para voltar. Porque eles sabiam que eles eram recém-saídos do jardim da vida, e eles queriam voltar para o jardim da vida, para aquela condição que não teria que morrer. Eles queriam voltar para aquilo. Você sabe que o ser humano não deseja morrer. O ser humano não deseja morrer. O ser humano faz tudo para não morrer, porque Deus não criou o ser humano para morrer. Deus criou o ser humano para viver. Amém. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Mas o pecado chegou aqui e a morte então tomou conta da terra. Mas Deus providenciou uma maneira para que eu pudesse viver eternamente e você pudesse viver eternamente. Deus providenciou. Aleluia. Da maneira. Amém. 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 Louvado seja Deus. E ali estavam estes dois irmãos tentando encontrar graça diante de Deus para voltar, porque eles sabiam que eles eram recém-saídos do jardim da vida, e eles caíram do outro lado através da transgressão de seus pais. A transgressão de seus pais fizeram eles cair do outro lado.
tinha feito sujeitos à morte. A transgressão dos seus pais tinha feito eles sujeitos à morte, exatamente como todos nós estamos de pé nesta manhã, digo, nesta noite, sujeitos à morte, todos. É verdade? É verdade. É verdade. Eles queriam saber, Abel e Caim queriam saber como voltar àquele lugar onde poderiam encontrar vida novamente. Por isso cada um foram cultuar a Deus, cada um fez seu próprio altar. E fazendo isso, eles estavam tentando encontrar graça diante de Deus. E Caim ofereceu um lindo sacrifício de flores e de fruto do campo. Ou seja, o que foi que aconteceu, que colocou sobre o altar. Mas Abel, através da revelação espiritual, lhe foi revelado que não havia sido nenhum fruto do campo que causou a morte. Foi revelado a Abel que foi o sangue que causou a morte. Amém? Verdade. Então ele ofereceu de volta o sangue de um substituto inocente. E Deus o aceitou. Verdade. E Deus o aceitou. Quando é que Deus me aceita? Quando é que Deus lhe aceita? Quando aceitamos a Ele. Amém. Aí quando você aceita a Ele, aí você se submete a Ele. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. Quando você aceita esse Senhor Jesus Cristo, que é a minha propiciação e a sua, aí nós se submetemos a Ele. Aí nós vamos rastrear as Escrituras e observar como foi que a igreja primitiva ensinou e ministrou. E se a igreja primitiva ensinou e ministrou como eles ministraram e ensinaram, é porque eles foram guiados pelo Espírito Santo, e nós queremos também ser guiados por aquele mesmo Espírito Santo. Amém. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Glória. Aleluia. Aí é por isso que tudo vai parar tudo lá em São João capítulo 3. Porque ali de fora fica as ideias humanas, fica as religiões humanas, de fora fica a bondade do ser humano, e entra em lugar a nova natureza, o novo nascimento, que é que faz nós se submeter ao que Deus diz em sua santa e preciosa palavra. Aleluia. Santo é o seu nome, Glória a grande Deus. Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém. E Deus o aceitou. O que Abel ofereceu, porque ele ofereceu aquilo por revelação, não foi pelo intelecto. O intelecto pode trazer eu à igreja e eu pensar isso e pensar aquilo, isso deveria ser assim, isso deveria ser assim. Não, o intelecto me leva a isso, leva qualquer um de nós a isso, mas até uma coisa, se viemos aqui pelo Espírito, a gente espera no Espírito. Sempre esperando no Espírito. Por quê? Porque eu sempre creio que o cristão vem à igreja para melhorar. A pessoa, eu vim aqui esperando você melhorar, eu tenho que estar interessado em melhorar primeiro. Amém. Aleluia! Mas meu irmão está assim, minha irmã está assim, e eu, como é que eu estou? Porque eu melhorando, aí eu teria até seria até uma força para o meu irmão, que eu acho que está meio caído. Ô minha irmã, você está entendendo, irmão? É verdade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus aceitou aquilo, o sacrifício, o culto de Abel, porque ele fez através da revelação. E aquela tem sido a propiciação de Deus por nossos pecados desde aquele mesmo dia. Não há nenhuma outra maneira, porque se ele tivesse aceitado em outras bases, então teríamos que ir até aquela base para encontrar graça com Deus. Mas Deus só aceitou o sangue inocente de um ser inocente.
Amém? Amém. O sangue de um inocente, de um ser inocente, de um que não tinha nenhuma culpa. Adão pecou, Adão e Eva pecaram. Quem morreu foi o Cordeiro. Quem deveria ter morrido era Adão e Eva. Quem morreu foi o Cordeiro. Louvado seja Deus. Glórias. Quando Deus chegou para conversar com eles, depois que eles haviam pecado, eles já tinham feito sua própria religião. Já estavam ali todos cheios, vestidos com folha de figueira, já tinham feito sua própria religião. Deus chegou ali, matou o cordeiro, expiou o pecado dele com o sangue do cordeiro, e com a pele do cordeiro vestiu eles, tirou a religião que eles já tinham colocado e colocou a pele do cordeiro. Veja se Adão recusou, veja se Eva recusou o que Deus apresentou para eles. Não recusou, porque eles eram filhos de Deus. Amém. Amém? Aleluia. Quando o Evangelho chegou para mim e para você, ele me encontrou na condição caída, encontrou você também na condição caída. Mas quando Deus abriu o meu entendimento e o seu, veja se eu rejeitei o que Deus apresentou. Veja se você rejeitou o que Deus apresentou. Não, porque éramos filhos. Amém. Por que os outros não aceitam o que aceitamos? É verdade. Por que os religiosos por aí não aceitam o que nós aceitamos? Seu nome, Senhor, é santo. Santo é o seu nome. Louvado seja Deus. Glória. É isso. Ali tem sido, e aquela tem sido a propiciação de Deus por nossos pecados desde aquele mesmo dia. Não há nenhuma maneira para que, nenhuma maneira, porque se ele tivesse aceitado em outras bases, então teríamos que ir até aquela base para encontrar graça com Deus. Mas Deus só aceitou o sangue inocente de um ser inocente. Veja? E assim, se a beleza e os grandes lugares tivessem tido a aceitação de Deus, nós gostaríamos saber: viria ele do outro lado do deserto até esta casinha aqui, ao lado dos trilhos de ferro? Voltaria ele aqui e se encontraria conosco? Mas se tivesse sido uma grande catedral, ou a beleza que Caim ofereceu, ora, descobriríamos que estaríamos apenas falando conosco mesmo e com o ar. Mas Deus veio sobre as bases do sangue derramado. Amém. Não importa hoje quão pequenos sejamos, quão pobres possamos ser, ou quanto gostaríamos de oferecer a Deus um lugar maior, mas Deus não aceitaria isto mais do que Ele aceitaria agora, porque estamos nos aproximando na base do sangue derramado de um substituto inocente, que é Cristo morrendo por nós pecadores. Amém? Aleluia. Ele que nunca teve nem de que pedir desculpa, morreu por mim e por você. Verdade. Glória a Jesus. Olha, irmão, como é glorioso reconhecer isso. É isso que faz com que o cristão possa se fortalecer. É isso. É verdade. Quando isso é revelado. Agora, enquanto isso não é revelado, o vento empurra para cá, o vento empurra para lá, empurra para um lado, empurra para o outro, a cabeça fica cheia de dúvida e tanta coisa, e assim sucessivamente. O lugar fica sempre incerto. A razão pela qual esse sangue foi derramado é porque eu creio que o homem deseja. Deus convida o homem para olhar, mas o homem quer mostrar a si mesmo. Deus convida o ser humano a olhar para ele, mas o homem quer olhar para si mesmo. Eu faço, eu posso fazer, aquele é meu, aquela é minha igreja. O homem é assim.
Você está entendendo? Amém. O homem sempre é assim. Deus convida o homem para olhar, mas o homem quer mostrar a si mesmo. O homem está tentando olhar naquilo que Deus está tentando lhe mostrar nas bases de sua própria ideia em relação a isto. Veja, Deus está tentando mostrar algo para o homem, mas o homem deseja aceitar isto sobre o que, da forma que ele olha para isto. Mas é exatamente como alguém que deseja mostrar um cenário. Tem que haver uma razão para mostrar aquele cenário. Se você diz, olhe para aquela montanha, agora há algo ali que chamou sua atenção, pois você está tentando me impedir para que olhe para aquela montanha, veja, olhe para aquela árvore, veja, há algo a respeito daquela árvore que você quer que eu veja. Agora Deus está tentando fazer o homem olhar para aquele substituto inocente lá atrás. É o que Deus está tentando fazer. E o homem deseja olhar para isto que de sua própria maneira. E nós temos que olhar da maneira que Deus está apresentando. Amém. Mas o homem quer olhar através de sua própria maneira. Aí onde está o problema? Ele não quer ver o que Deus está tentando lhe mostrar nesse substituto inocente. Portanto, isso é o que causou o problema. Então, quando o homem o faz como foi, apanha o binóculo para ver a uma longa distância, para ver o que Deus está tentando lhe mostrar, e ele falha em focalizar corretamente o seu binóculo. Quem já olhou para alguma coisa através de um binóculo sabe o que é que pode acontecer. Você sabe, a finalidade do binóculo é para aproximar a coisa de você. Mas se você olhar errado de uma coisa, você vê três. Você precisa saber olhar. Amém? Amém. Aqui na estrada, há não muito tempo atrás, ele conta aqui uma experiência. Vindo de uma viagem lá das montanhas, alguém disse, aqui, pegue este binóculo e veja aqui determinada coisa. Eu apanhei o binóculo, eu vi 3 ou 4 objetos diferentes. Agora, veja você, eu sabia que havia algo de errado com aquilo. Veja, agora aquele antílope de pé no campo, parecia que havia 3 ou 4 deles ali juntos de pé. Agora, o que era? O antílope era tão somente um antílope. O binóculo estava correto, mas o que eu tinha que fazer era ajustar o foco até eu ter os 3 antílopes apenas em um, e fazer um só antílope, veja? E então, veja, atrás de mim eu sabia que seria um antílope, porque foi isso que me foi dito. Mas ao apanhar o binóculo e olhar por ali, eu vi, digamos, 3 antílopes ali de pé. O binóculo estava fora de foco. Eu tive que voltar o foco daquele binóculo até que eu chegasse a uma posição onde eu visse um antílope. E então o binóculo aproximava aquilo de mim o suficiente até eu poder ver o que aquilo parecia ser. Agora, Deus nos dá a Bíblia. Amém? Amém. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Glória a Deus. Amém. Aleluia. A Bíblia é a palavra. E a palavra é Deus. Então nosso binóculo é isto. Nossas lentes são isto. Mas quando vamos olhar na Bíblia e vemos 4 ou 5 diferentes
diferentes formas, bem, é necessário um ajuste. Vê você? Temos que trazer a coisa ao ponto onde vemos um propósito solene para Deus. Mas o homem deseja começar uma organização, corre para este lado. Não, aquela igreja está errada. Aí então, toma outra direção. O homem, você está entendendo? Tudo com a Bíblia. Eu penso que posso ser um sujeito maior do que ele, então eu começarei aqui. E nós educaremos melhor nossos garotos, e faremos isto e assim por diante. Vejam, eles falham no ajuste das lentes. Deus quer que eles vejam uma coisa, e essa é o sangue inocente que foi derramado por seus pecados. É exatamente isso que Deus quer que o ser humano veja. Essa é a coisa verdadeira. Aleluia! Não precisamos de uma organização, porque se aparece uma organização, tem que ter um homem na cabeça. Não é assim? É verdade. Se tiver uma organização, é um homem na cabeça. É um homem ditando. É assim, virando um ditador, sem aceitar ninguém para contrariar. Não precisamos de uma organização. Eu não tenho nada contra eles, apenas o estrago que elas fazem ao tirar as pessoas para fora e separar a fraternidade de coisas. Mas precisamos apenas de olhar para uma coisa, e esta é o nosso substituto. E o nosso substituto quem é? O Senhor Jesus Cristo. Amém. Foi Ele quem morreu por mim. Aleluia. Foi Ele quem morreu por você. Graças a Deus. Porque a gente vem à igreja adorar a Ele. Amém. Amém. Louvar a Ele. Agradecer a Ele o que Ele fez por mim. Agradecer a Ele o que Ele fez por você. Graças a Deus. Santo é o seu nome, Senhor. Santo é o seu nome. Isso é correto. E este substituto é Jesus Cristo. E então hoje você vê como estamos torcidos nas organizações. E eles dizem, os metodistas estão tendo um reavivamento. Claro que isso não quer dizer os metodistas, os batistas. Isto são os metodistas. E estes estão tendo um reavivamento e assim por diante. Eles cortam os outros companheiros o tempo todo. Mas não queremos ver isso desta forma. Queremos continuar ajustando aquele foco até descobrirmos que há um Deus. Amém? Amém. Mas veja os ajuntamentos que acontecem. Para que é que os ajuntamentos estão acontecendo? Quando você vir 3 deles ali, é melhor você ajustar as lentes um pouco mais. Você está vendo algo errado. Então é melhor você aproximar isso e descobrir que há um Deus sobre todos nós, e Ele é o Deus da raça humana. E se Ele é Deus em todos, Ele está interessado em cada ser humano, porque é a sua criação. O ser humano é a sua criação. Amém? Amém. Você crê? Amém. É a sua criação. Aleluia. Aleluia. E Ele quer pegar este ser humano caído e fazer ele se encontrar. Porque o ser humano perdeu o controle. Ele não está sabendo como voltar.
ele não está sabendo como voltar ao jardim da vida. E para voltar ao jardim da vida tem que ser através de Cristo, não há outro caminho. Religião não faz ninguém voltar ao jardim da vida. Organização não faz ninguém voltar ao jardim da vida. Ismo não faz ninguém voltar ao jardim da vida. Quem faz é Cristo, porque Ele é o único caminho. Aleluia. Por isso Deus está interessado em cada ser humano, porque é a sua criação. E Ele está interessado nos filhos. Ele está interessado nos idosos e nos de meia idade. Ele está interessado, amém, no branco, no moreno, no negro, no amarelo. Há diferentes tonalidades de nossas peles nos países de onde vieram nossos antepassados. Deus está interessado em todos nós. Você crê? Glória a Deus. A Bíblia diz Aleluia. que o desejo de Deus é que todo ser humano chegue ao conhecimento da verdade. Se chegar, aquele que chegar ao conhecimento da verdade encontrou o caminho de volta ao jardim da vida. Amém, amém. Esse é o desejo de Deus. Glória a Jesus. Ele está interessado em todos nós. Deus não está somente interessado nos judeus, ou na raça amarela, ou na raça negra, ou na raça branca, seja o que for. Deus está interessado em toda a raça humana e está tentando fazer com que a raça humana focalize a sua palavra em uma coisa e diga: há um Deus. Amém. E este Deus deu um substituto inocente através da vida, se tornando Ele mesmo homem, a fim de tirar o pecado e salvar toda a raça humana. Aleluia! Glória a Deus. Ah, como Deus é maravilhoso! Aleluia. João, profeta, ilustrou isto maravilhosamente, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo o problema do pecado é colocado bem ali naquele substituto inocente. Quando o homem começa a segurar o binóculo de Deus aqui, ele olha tanto para o natural, ele falha em ver a aplicação espiritual que a palavra dá. Agora veja, esta é uma das grandes coisas que o homem faz quando ele tenta olhar, porque ele olha através das lentes como Caim olhou. O homem olha através das lentes como Caim olhou. Ele olha para a realização pessoal. Caim pensou: agora, se eu puder tirar Abel do caminho, então eu serei o único. Se eu tirar Abel do caminho, eu serei o único. Pensou Caim. Você está entendendo? Amém. O outro sujeito estará fora do caminho. Isso é o que o homem tem tentado fazer através dos anos. Tem tentado tirar o outro companheiro do caminho, quando ele deveria estar tentando trazer o outro companheiro para o caminho com ele, seu irmão. Vê você? Em vez de tentar dizer: ó, aquele grupinho, simplesmente varra-os para fora. Isso está acabado aqui, ó, bem, eles são isto, aquilo, veem. Nós não deveríamos fazer aquilo. Deveríamos estar tentando trazer a coisa toda a um quadro sólido. E este é Jesus Cristo, amém? Amém. É o que deveríamos fazer. É verdade. Graças Está a Deus. tentando trazer a coisa toda a um quadro sólido. E este quadro sólido é Jesus Cristo. Louvado seja o seu santo nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Vejamos o que diz o parágrafo 27.
ainda nesta mensagem. Que este conselho de Deus através do profeta possa ser uma ajuda para todos nós. Aleluia! Amém. E eu creio que será para todo aquele que está Glória a aqui Deus. tentando melhorar Glória a Deus. a vida espiritual. É verdade. É uma bênção. Glória a Deus. Porque um dia, ai de nós, se não tivermos cuidado com o que Deus já nos deu a conhecer. Já pensou naquele dia, no dia do julgamento? Deus tem que perguntar para mim e para você: eu te dei conhecimento. O que você fez com o conhecimento que eu te dei? Eu disse a você, ensinei a você que o batismo correto é em nome do Senhor Jesus Cristo, você creu. Porque se alguém ensinou isso a mim e a você e nós aceitamos, foi Deus ensinando através de quem Ele usou. Eu ensinei que tem que ter etapa da santificação, batismo com o Espírito Santo. Eu ensinei isso a você, eu ensinei isso a você. Por que você desistiu de mim? Que Deus nos ajude para que nunca isso seja perguntado a nenhum de nós. Amém. A nenhum de nós. Glória a Deus. Que nós nunca venhamos desistir dele. Aleluia. Desistir de Deus, melhor seria nunca ter nascido. É verdade. Desistir da vida, ninguém quer morrer. E Deus vem dar a vida a mim e a você e a gente joga fora. Meu Deus, a mente humana é pobre, fraca, detesta morrer e ama a morte. É assim a mente humana. O ser humano detesta morrer, não quer nem saber de morrer. E no entanto a mente humana só ama aquilo que leva à morte. Temos que focalizar a nós mesmos, quer vivamos ou morramos, afundemos ou afoguemos, é o Calvário Cristo. Glória. Esta é a coisa pela qual Deus quer que voltemos, amém? Aleluia. E então no foco da palavra de Deus, em vez de ajuntar isso, e fazê-la dizer a única coisa que Deus a faz dizer, nós olhamos para o lado natural. Portanto, o homem fazendo aquilo, ele se coloca em um lugar em que ele simplesmente vai após a coisa que é apresentada. Aqui está uma oportunidade que nós, nosso pequeno grupo, podemos fazê-lo e podemos. Nós não temos nada a ver com o restante deles, irmão. Veja, esta é a primeira coisa que é apresentada. Em vez de ajustar o foco para saber o que é o amor fraternal que devemos ter um pelo outro, e compreender um ao outro, e amar um ao outro, e adorar um com o outro, eles desprezam o homem por causa das roupas que ele usa. Despreza o homem por causa da roupa que ele usa. Eu acho que vocês estão entendendo que não é porque despreza aquele que vive de bermuda ou de short, não. Vocês estão entendendo a expressão. Despreza o homem por causa da roupa que ele usa. Ele não pode comprar uma calça de linho, por isso ele é mal olhado. Ora, está preocupado? Compre o melhor dele e dê a ele de presente para ele poder vir bem vestido para a igreja. É verdade. Não quer sentar perto daquela irmãzinha que, porque não pode comprar um vestido bom, está ali com um vestido de chita, está preocupado? Vai lá e compra o melhor vestido e dê presente para ela. Mas você sabe o que é o ser humano? Enquanto ele não se converte, ele é cheio de besteira. Pensa que porque usa o sapato bom e aquele irmão que não tem condição nem de comprar uma sandália, pensa que é melhor do que ele? Nenhuma vez. É verdade. Sapato, sandália, tudo vai ficar aqui.
Ser humano é complicado, ele só deixa de ser complicado só quando ele nasce de novo. Porque quando o novo nascimento toma lugar, a velha natureza morre. Amém. Aquela jactância, aquele orgulho nojento desaparece. É verdade. Hoje você está bem, daí a pouco, por nada, acontece um problema, está você andando escorado de uma moleta. É só velho que anda escorado de moleta? Tem tantos novos por aí que nem escorado uma moleta para poder andar. É verdade. Ó Deus, ajude cada um de nós. Eles desprezam o homem por causa das roupas que ele usa, ou a educação que ele possui, ou a cor de sua pele, ou algo assim, aquilo. Consequentemente separa o povo, e o homem vai após aquilo. O homem vai após aquilo, o homem vai após a aparência. Não é verdade? É verdade. O homem vai após a aparência. Só olha pela aparência. Ainda bem que o Deus que eu sirvo e você que é cristão serve, ele sabe o que está no meu coração e no seu. Amém. Ele sabe quando a gente vem aqui, se vem, a gente vem para adorar Ele, ou com qual objetivo nós estamos aqui. É verdade. Ele Glória sabe a disso Deus. muito bem. Aleluia. Por isso que é bom servir a Ele. Irmão, eles desprezam o homem por causa da roupa que ele usa, ou a educação que ele possui, ou a cor de sua pele, ou algo assim. E aquilo consequentemente separa o povo e o homem vai após aquilo. Isto nunca dá uma chance ao homem interior para operar. Agora somos um ser trino, alma, corpo e espírito. Agora, mas quando a mente natural, as duas forças espirituais operam em você, é sua mente e seu espírito, veem? Agora, a mente natural, que é altamente polida, você entendeu? A mente natural, que é altamente polida, tentará realizar algo através de sua inteligência, veem? E quando ele faz aquilo, a própria coisa, quando ele faz aquilo, ele se lança fora do homem espiritual que está nele. E é aí que está a causa do problema. Bem aí, veem? Ele tenta fazer isso por si mesmo. É verdade. Como eu falei aqui, eu creio que foi no tabernáculo que Deus é tão grande que ele pode se tornar tão simples. Deus é tão grande que pode se tornar tão simples. Amém? Amém. Esse Deus maravilhoso que os anjos adoram a Ele com o rosto coberto, Amém, Jesus. Aleluia. se vestiu de carne e os pecadores cuspiram nele. Foi isso que fez os judeus tropeçarem. Deus é tão grande que Ele pode se tornar tão simples. Agora veja, quando ficamos grandes, não podemos ficar simples. Quando ficamos grandes, o ser humano, não podemos ficar simples. Vocês já notaram isso? Quando moramos lá na casa de taipa, a gente tem que ir com os pés andando lá dentro de casa, porque tudo é barro mesmo. Difícil, né, a gente chegar assim? É difícil? É ou não é difícil? É verdade. Tem cerâmica mesmo. Mas quando estamos lá no arranha-céu, o piso feito de ouro, está bem cansado também. Quando alguém chega, se fosse possível, tem que escaldar os pés lá fora. Não é nem limpar, é lavar na água fervida. Mas não é assim mesmo, ser humano?
assim mesmo, o ser humano é desse jeito. É verdade. Quando ficamos grandes, não podemos ficar simples, ok? Nós sabemos muito. Ficamos grandes, sabemos muito. Ó, isto tem que ser desta maneira, da maneira que dizemos, ou não é isso de modo algum, porque ficamos grandes. Tem que ouvir. Ou é aquele que o grande diz, então o mundo vai se acabar. É do jeito que ele disse. Se tornou-se um líder. Mas não é assim mesmo. É verdade. Bem, desta forma perdemos a Deus. Mas se um homem pudesse apenas, um grande homem pudesse apenas ficar maior e maior e continuasse crescendo, o que ele faria? Ele apenas voltaria a ser tão humilde outra vez e tão simples, até que o povo passaria por cima dele e não o conheceria. Veem? A grande pessoa que está no meio delas, grande e humilde. Oh, como é difícil. Não é difícil, irmão? É verdade. Exatamente a mesma coisa como fazemos. Nós medimos um elétron, nós partimos um átomo, nós enviamos uma mensagem para a lua e caminhamos sobre a grama comum sobre a qual nada sabemos. Isto é correto. A florzinha, ninguém pode explicar ou pode encontrar a vida que se encontra naquela sementinha lá embaixo na terra para trazer uma flor no ano seguinte. Uma lâmina comum de grama, todos os cientistas do mundo não poderiam fazer um broto da grama, nem uma folha. Veem? Você não pode fazer isso, porque ela contém vida. Você entendeu? Amém. A folha de grama, da grama, você pisa nela. Mas tu duvida a ciência fazer uma folha de grama? Não consegue. Porque ali tem vida. Não consegue. A flor, o homem pisa nela, faz, não há quem consiga fazer uma flor que tem vida por trás daquilo. Mesmo o homem partindo o elétron, partindo o átomo e assim sucessivamente, você está entendendo? Amém. Foi dito: os touros andam com calçados de cravos, onde os anjos temeriam pisar. Isto é realmente a verdade. Nós passamos por cima das coisas simples, passamos por cima de Deus, passamos sobre uma orquídea procurando por uma margarida. Agora é isso, veio. Pisamos por cima da orquídea, e se apenas nos simplificássemos, descêssemos, ninguém pode olhar nem mesmo para aquela vinha ali fora. O que é isso? Deus. O que é ela? São as cinzas vulcânicas com a vida em si. O que é aquela